sejam muito bem-vindos ao meu canal Career Fluent. Eu me chamo Letícia e hoje a gente vai começar uma sessão de vídeos que eu pretendo fazer nas próximas semanas com palavras, né, vocabulários focados em alguns domínios de negócio. Então, eu vou começar com a área de seguro, insurance e reinsurance e resseguros, e sempre focada em brasileiro, tá? Em erros muito comuns cometidos por brasileiros. E eu vou começar com esse tema de seguro e resseguro, porque é a área que eu mais trabalhei. E eu vejo erros, assim, diariamente, cometidos por brasileiros em inglês, e eles poderiam ser facilmente corrigidos. Então, mas cada semana eu vou falar sobre um outro business domain, né, um outro domínio de negócio, uma outra área de negócio. Então, a gente começa com seguro, resseguro, mas depois a gente pode passar pela área bancária, pela área de varejo, pela área de consultancy. Então, a gente vai ter vários temas aqui para abordar, tá bom? Bom, 5 palavras, certo? Então, fale, correto. Então, quando você quer falar, na verdade, não só sobre a emissão de apólice, quando você quer falar de documentos em geral, vou emitir um documento, vou emitir uma apólice. Então, aqui o do's, né? O faça. Então, use sempre issue e issuance. Então, to issue, emitir, o verbo, e issuance é o substantivo, o noun. Então, você sempre vai usar issue e issuance, certo? Então, um exemplo de uma frase é a policy was issued, foi emitida on June 3rd, 2025, por exemplo. Então, sempre você vai usar o issued, ok? Quando você quiser falar sobre cotação, né? Então, em português a gente fala muito cotação. Então, o nosso primeiro instinto é falar quotation. A palavra quotation, ela existe em inglês, mas você vai dar preferência aqui para quote. Porque no dia a dia, quando você estiver trabalhando numa empresa, numa resseguradora ou numa seguradora, a palavra é quote, tá bom? Então, quando você quiser falar sobre cotação, você vai usar quote. Então, um exemplo aqui de uma frase: They converted the quote into a binder yesterday. Eles converteram a cotação em uma proposta ontem. E aqui já me dá deixa para próxima palavra, que eu vejo. Isso aqui é um erro, assim, que eu vejo nem sei quantas vezes por dia. O que eu vi, né? Porque eu venho vendo isso por muitos anos agora. Quando você quer falar sobre a proposta, você vai falar binder. Então, binder é a palavra que a gente usa proposta. Então, você vai, como exemplo anterior, né? They converted the quote into a binder yesterday. Então, virou proposta hoje. Então, lembra que sempre que você quiser falar de proposta no mundo de seguros, você vai usar a palavra binder, tá bom? Quando você quiser se referir ao período de vigência da tua apólice, cotação que seja, não importa, do documento, você sempre vai falar ou term, ou duration, ou period. Então, você tem 3 opções aqui. Então, você pode falar, por exemplo, the policy term is, ou the policy duration is 1 year, é 1 ano, ou the policy period is, e aí você dá o período que for, tá bom? Então, sempre você vai falar policy term, duration or period. Você também pode usar effective date para falar o início. Effective on, e você dá o início. E você pode falar expiration, quando que ela expira, né? Para falar do dia final aqui. Então, tudo isso dá certo, tá bom? Então, lembra sempre, policy term, duration or period. Quando você quiser falar, esse aqui eu vi acontecer, assim, acho que mais de 1000 vezes. Quando você quiser falar sobre franquias de seguros, você vai falar deductible. Deductible. Você tem que falar deductible. A palavra franquia em português tem vários significados, certo? Mas em inglês, a franquia de seguros é deductible. Então, por exemplo, the insured has decided to pay the deductibles. Ele decidiu pagar as franquias. Então, vamos supor que tem mais de uma franquia, certo? Então, seria isso. Aqui o não faça. Então, lembra que eu falei que quando você está falando de um documento que você emitiu, uma policy que você emitiu, você usa issue. O emission, isso aqui é 300% errado. Emission a gente usa para falar de gases que são, por exemplo, emitidos, substâncias, gases emitidos. Por exemplo, o gás estufa emitido, não sei o que, na atmosfera. Aí você vai falar emission, mas você nunca vai falar
em relação a um documento. Você não faz emission of a document. Não existe isso em inglês, tá? Então, isso é um falso amigo, isso aqui. Emission não é a nossa emissão de documento. Lembre sempre disso. Lembra que eu falei quote? Dê preferência a utilizar quote e não quotation. Então, é muito mais natural, é muito utilizado no dia a dia, quote. Eu acho que de quase 10 anos trabalhando com americano, canadense, enfim, na área de seguros, eu acho que eu nunca ouvi algum deles falar a palavra quotation. É sempre quote, tá? Aqui, lembra que eu falei que era binder? Vou explicar o porquê que você tem que falar binder quando você quer se referir à proposta de seguro em português. Proposal, em inglês, ela seria pra gente, isso seria o mais próximo de cotação, porque não tem valor legal de cobertura. Então, é só uma proposta, it's just a proposal. Eu tô te dando um documento para você ver prêmio, entendeu? Você vê prêmio, condições de seguro, cobertura, blá, blá, blá. É só isso que é um proposal. Não tem nenhum vínculo legal, não tem valor legal. O que tem é o binder. Então, binder é a nossa proposta e proposal seria talvez a cotação. Mas de novo você vai falar quote. Você não vai falar nem proposal, tá? Então, lembra disso. Aqui, quando a gente estava falando sobre policy term, né, ou period, ou duration, você vai usar essas opções, certo? Ou até mesmo effective date. Você vai usar, o que eu vejo muito é algumas pessoas falando validity. Validity é uma palavra em inglês, é válida, olha que engraçado, só que não soa natural nesse contexto, nesse business também, não é uma coisa que as pessoas usam, nunca vi ninguém da área de TI falando isso, ou alguém da área de negócios, ou da área de, sei lá, legal, por exemplo, nunca vi. Validity. Então, normalmente não. 100% do tempo ou é term, ou é duration, ou vai ser period, né? Lembra disso. E aí, por fim, a gente tinha falado sobre deductible, para falar sobre a franquia. O que eu vejo muito é as pessoas usando franchise. E aí, franchise seria tipo o que a gente tem para o McDonald's, por exemplo. Franquias do McDonald's. Franquias de, sei lá, falam Burger King. Não é. Então, franchise não tem nada a ver com a área de seguros. O que você está querendo falar mesmo é deductible. Lembra sempre disso, tá? Esses 5, meio que, né, falso amigos, eles são mais comuns do que parecem e é o nosso primeiro impulso, por exemplo, emission, né? O nosso primeiro impulso é traduzir o mais próximo que a gente consegue de emissão. Então, eu acho que eu até já dei essa dica num outro vídeo. Fica repetindo para você o dia inteiro uma frase, the policy issuance. The policy was issued. Fica repetindo. E quanto mais você repete, mais vai soar natural para você. O seu cérebro vai se acostumar de que essa é a única opção correta para falar sobre um documento. Por exemplo, tem que ser esse verbo. E tanto que quando você ouve, você já vai automaticamente pensar issue. Então, esse tipo de associação que você tem que fazer. E esse tipo de associação vai acontecer mais rápido se você ficar praticando em voz alta. Quanto mais você ficar praticando em voz alta, melhor. Quando você não estiver fazendo nada, uma técnica que me ajuda bastante é pega um papel e uma caneta e escreve the policy, the document was issued, the issuance. Fica escrevendo e fala em voz alta enquanto você escreve, que você está acionando vários lados do seu cérebro. Essa dica é valiosa, tá? De novo, eu sei que o futuro tá aí, né? Chat GPT, inteligência artificial, a gente não quer pensar, a gente quer que a inteligência artificial pense por nós. Mas vai ter situações no trabalho onde você não vai poder usar o chat GPT na frente de todo mundo. Você vai ter que saber fazer por você mesmo e falar por você. Você não pode pro chat GPT para fazer uma apresentação, certo? Vai ter que ser você. E aí, imagina que você está lá apresentando na frente de 50 pessoas e alguém te faz uma pergunta e você, ao invés de falar policy issuance, você fala emission. Todo mundo vai entender o quê? Emissão de gases, de substâncias, certo? Você não quer passar por isso. Então, fica repetindo para você mesmo, voz alta, escreve, repete, até uma hora seu cérebro só vai assimilar essa opção, a correta, como a única possibilidade. Espero que essas dicas tenham ajudado. Como eu falei, eu vou fazer mais vídeos focando em outras áreas de negócio. Comecei com seguro porque era mais tranquilo para mim, né? É o que eu mais vejo, então eu precisava falar isso. Mas fiquem ligados para os próximos vídeos. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, só colocar nos comentários que eu respondo, tá bom? Muito obrigada por terem ficado até o fim e até a próxima. Tchau, tchau.